Não tem nenhum clima para ele seguir, né? E aí tem mais duas mensagens também, né, em relação a outras duas, né, situações, dois jogadores aí, Luan e Oscar. Foi a pergunta do Jonathan. Hoje, até onde eu soube, o Luan vai para o banco de reservas, ele já está de volta então de lesão. Cara, vira uma opção no banco aí o Luan. E o Oscar ainda negociando termos da rescisão contratual. O São Paulo está fazendo ali uma auditoria interna para ver quanto de fato deve para o Oscar. O Oscar acha que deve mais. E pelo que eu soube, a diferença não é tipo R$ 10 para 20, é alta diferença. É uma diferença, cara, bem gritante. E aí são duas coisas, né, Raí? Primeiro, do Luan, queria ouvir a sua opinião do Luan. Assim, acha que ele está pronto para jogar, acha que ele teria condição de estar em campo. E sobre o Oscar, é impressionante. Ele saiu do São Paulo, naquele rolo, quando ele foi revelado na base, com um rolo por causa de dinheiro. Aí ele volta para o São Paulo para tentar reconstruir a história. Tem uma questão de saúde e vai sair, cara, com briga por conta de dinheiro. É um negócio realmente assim, parece que não, assim, nunca vai dar certo essa relação Oscar e São Paulo. Eu já me questionei muito da volta dele, a viabilidade da volta dele e a razão da volta dele. A gente esperava que ele tivesse voltado com o pensamento de quero criar uma identificação aqui, quero construir a minha história, mas ele sai com uma questão de saúde, que ele deixou o São Paulo na mão, querendo ou não, essa temporada, né? No último ano ele não conseguiu jogar, ele foi contratado para ser o cara do time, ele não conseguiu, né, vir a ser o cara do time, teve uma questão física depois de saúde, e hoje, ainda alongando essa briga, cara, já é dia 4 de fevereiro, o São Paulo não rescindiu com o Oscar ainda. Cara, pois é difícil essa história toda, né, Gabi? Quando o Oscar foi contratado, eu me lembro de ter dito aqui de ser contrário a essa contratação, no momento de euforia ali, porque a situação financeira do São Paulo não tinha mudado. E era um jogador com vencimentos muito altos, seriam pagos ali uma parte pela patrocinadora, mas não a totalidade e não o contrato todo, né? Então, 2 dos 3 anos seriam pagos pela patrocinadora. O terceiro ano, que seria o próximo, né, seria pago integralmente pelo São Paulo, um valor bastante alto. Por um jogador que poucas vezes jogou nos últimos anos um volume de jogos que tem no futebol brasileiro, eu acho que faltou isso na avaliação. Também é pouco discutível a qualidade dele, na minha visão. Ele é muito bom jogador. Quando a gente viu no ano passado ele em ação, em poucas oportunidades que ele jogou, deu para ver. Principalmente do estádio, você consegue perceber que é um cara diferente. O toque, a visão de jogo, os lançamentos. É um cara de um outro nível, né? Mas tinha esse contexto. E aí depois vieram as lesões e a questão de saúde. Sobre o ponto financeiro aí do Oscar, o Gabi, eu assim, vou um pouco na contramão de muitos, que eu acho que estão numa mão que para mim não faz sentido, que é do cara tem que rescindir o contrato de qualquer jeito. Ele é um profissional, ele assinou um contrato. O clube tem que pagar o que combinou com ele, gente. Na minha opinião, ela é muito simples em relação a isso. Dá para pesar aqui várias coisas. Lá atrás ele saiu arranhado, ele voltou ganhando muito, ele não jogou. Tudo isso é verdade. Só que também é verdade que o clube assinou um contrato, assumiu um compromisso que ele não tinha condição de arcar com o atleta. A gestão passada, péssima, horrorosa, pior da história do São Paulo. Então, essas pessoas têm que ser cobradas, porque elas fizeram aí um dano ao clube de assinar um contrato que o São Paulo não tem condição de pagar. Eu não sei quanto é o valor que o São Paulo deve a ele, Só luva, o ponto é o salário. seguinte, o São Paulo quer pagar o que tem dele, tipo, atrasado, né? Então tem direito de imagem e luvas que tá em atraso. Ele quer cobrar as luvas até o final do contrato, porque ele assinou o contrato e as luvas são diluídas, né? Então ele não abre mão dessas luvas. Aí eu acho que falta Uhum. também, assim, concordo com você que não é dele. Ninguém foi na casa do Oscar, colocou uma arma na cabeça e falou, assina aí, campeão. Isso não aconteceu. Mas, assim, até onde a gente sabe. Assim, obviamente, é algo que, cara, você precisa também dosar de, pô, esse ano eu não consegui jogar, eu assinei um contrato que eu tive uma questão de saúde e tô de fora. Ele poderia, pelo menos, abrir mão do que ele teria a receber, né, Raí? Aí eu acho que ele poderia também ter o famoso bom senso nessa história, né? Mas, Gabi, eu concordo com você, só que a gente está falando de um jogador que abriu mão da carreira dele em alto nível para ganhar dinheiro, que é um direito legítimo. Ele abriu mão de jogar na Europa, ele estava jogando no Chelsea, jogando bem.
ele abriu mão disso para ir para a China para ganhar dinheiro. Ele abriu mão da carreira dele, de ser um jogador top no futebol europeu, de ser um jogador de alto nível, de jogar talvez uma outra Copa do Mundo. Ele jogou em 14, talvez poderia ter jogado em 18, uma nova Copa do Mundo, se ele tivesse se mantido ali na Europa, em bom nível, jogando em grandes times. Ele abriu mão disso para ganhar dinheiro. Por que ele abriria mão de dinheiro agora? Não faz muito sentido, sabe? Eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que não faz sentido, olhando para o que foi o Oscar ao longo da carreira e da vida dele, esperar essa atitude. Talvez, se fosse um outro personagem, faria sentido esperar isso. Sempre citam um exemplo, né, que tecnicamente para mim é péssimo, mas eu acho que o exemplo como pessoa foi legal, que foi o Pato. Muita gente sempre fala isso, né? Que ele abriu mão de um valor que ele tinha para receber do São Paulo. Jogou nada no São Paulo, nada, em nenhum momento. E tinha lá uma paixão dos torcedores por ele, coisa inexplicável. Mas não jogou nada no São Paulo. Ele abriu mão de uma grana que ele tinha lá para receber. É uma outra forma de ver a vida, de conduzir a vida. O Oscar, não. Ele é um cara que acha que tem que receber o valor até o final. E aí, quando você assina um contrato, se lá no contrato dele, eu não sei o que diz o contrato, mas se o contrato dele diz que em caso de rescisão o clube teria que pagar até o fim, não sei, eu não sei o que diz o contrato, mas estou aqui supondo. Vai ter que pagar, não tem jeito, não dá para você esperar. Quando o negócio envolve dinheiro em relação a algumas pessoas, bom senso. Talvez seria de bom grado da parte dele olhar para esse panorama e pensar, pô, esse clube aqui tá quebrado, hein? Os caras me abriram a porta no passado, eu não consegui jogar, me machuquei, depois eu tive um problema de saúde que foge aqui do controle. Eu vou abrir mão, dessa grana que eu teria para receber mais adiante e vou receber só o que ficou para trás. Que foi o que o Massis tinha falado pra gente aquele dia, né? No dia que a gente fez lá, tomou um café com ele lá à tarde, o que ele disse o Oscar quer receber o que ficou, não quer receber o que tem para frente. Agora você trouxe uma nova informação. Mas é um negócio muito complicado, cara. Aparentemente, não vai ser resolvido enquanto o São Paulo não pagar tudo que deve para ele. Acho que isso pode servir, né, ou deveria servir como uma lição, não para essa gestão, que não vai fazer tantos contratos assim, mas para as próximas, cara. Pensar bem no tipo de negócio que vai fazer, no tipo de jogador que vai contratar, no tamanho do contrato que vai fazer, porque uma coisa era chegar pro Oscar lá no ano passado, quando ele veio, pô, Oscar, a gente quer você aqui, quer repatriar você teve uma história mal resolvida com o São Paulo, só que a gente pode te pagar isso, não sei, vou pôr um exemplo aqui, R$500 mil por mês, é o que cabe no nosso orçamento. E aí o Oscar poderia virar pro São Paulo e falar, pô, não, eu acho que eu mereço ganhar 2 milhões. E o São Paulo virar para os caras e falar, beleza, muito obrigado, boa sorte em outro clube. Mas não, o São Paulo foi atrás de um parceiro, de um patrocinador, para pagar 30%, 35% do salário dele e arcar com a outra porrada, mais de R$1,5 milhão por mês. Tá aí o resultado prático do negócio. Negócio mal feito. O cara não jogou, não rendeu em campo e agora deixou uma dívida imensa que eu não sei se o São Paulo vai conseguir pagar. Vide o caso Daniel Alves. O São Paulo vai continuar pagando até, acho que o final do ano que vem. E só um bastidor dessa história do Oscar também, que vale a menção, quem conduziu essa negociação foi Júlio Casares, e ele falava isso com orgulho nos bastidores, né? Eu que trouxe o Oscar, fui na casa dele, tanto é que ele anunciou antes, conduzindo o papo aí pela chegada do Oscar. Tá aí, então, mais um feito do ex-presidente do São Paulo. Chat participando conosco, deixando a sua mensagem aqui também. E aí o Cleison falou que o Oscar está para o São Paulo, assim como o Ronaldinho Gaúcho está para o Grêmio, né, pessoal? Então, enviando essa mensagem em relação ao meia do tricolor paulista. O chat está dando uma travadinha aqui, já a gente vai colocando mais mensagens da galera para a gente poder observar. Diga. Tem até uma mensagem do André que eu vou colocar na tela, que é basicamente isso, né? A questão das luvas é um acordo que você faz lá no começo. É um valor que você paga pela contratação do cara, né? Ele não veio com custo de passe. Mas as luvas é um acordo lá que você faz, um bônus que o cara recebe. Em tese, você deve pagar isso no ato da compra. Só que o São Paulo, como outros clubes, faz uma prática nesse mercado, diluiu para pagar ao longo do contrato. Só que o contrato não vai ser cumprido, né? Então, assim, é um negócio bem complexo, né? Meio assim, eu não me lembro de outros exemplos no futebol brasileiro recente de jogadores que foram contratados e não cumpriram o contrato por um problema de saúde. O cara teve que aposentar, que é o que está acontecendo com o Oscar, né? Então a gente não tem também não tem outras histórias para comparar, para lembrar. É difícil, cara, é bem complicado, mas acho que nessa aí não vai ter jeito. São Paulo vai ter que pagar. E aí uma dúvida, que eu até repasso para você, se você souber me responder, Gabi.
Enquanto o contrato não for rescindido, São Paulo, em tese, tem que pagar o salário mensal dele? Não, Esse mês passado, próximo? Isso foi acertado já que não vai mais pagar. Tá só, então, tem o vínculo ali ainda, mas eles acertaram, que é o mínimo também. Né? O cara não tá jogando, o cara não tá nem treinando. Então, isso não dá tá para duvidar pago. de nada, né? Pois é. Mais um mérito aí da gestão. Posso colocar até uma coisa aqui com vocês? Eu até concordo da questão, né, das luvas de pagar até o final do contrato. Eu acho que o que pega para o torcedor a gente se iludiu, né? Porque assim, se você pega desde o início da negociação, o São Paulo fez muito mais questão do Oscar do que o Oscar de voltar ao São Paulo para reescrever qualquer história. E aí você pega a chegada dele falar que sempre vai ao Morumbi, assistir jogos, às vezes vai um pouco disfarçado, porque tinha aquela rusga com a torcida. E aí, nesse momento, é o direito do atleta receber isso, eu concordo. Mas aí fica do torcedor, né? A expectativa do, poxa, mas o cara falou que queria voltar e era torcedor e vai lá no Morumbi, tá vendo a situação do clube, ao invés de abrir mão, não, faz questão. Mas é o que vocês trouxeram, né? A história do Oscar já traz isso. Ele opta pelo dinheiro e não por estar aonde talvez daria mais sucesso. Então, nesse momento, ele está optando pelo direito dele, que é direito dele, e não por criar a identificação com o torcedor mesmo.